Fala, futuros guardas municipais de Manaus. Meu nome é Valquilmer e eu vou mostrar um panorama do último concurso, do concurso de 2023. Na verdade, o último foi agora de 2026, o penúltimo de 2023 com provas em 2024. Então, vou fazer um pequeno raio-x aqui sobre a Guarda Municipal de Manaus, que na época foi a banca IBFC. E lógico que a gente vai fazer uma projeção para o concurso de 2026. Então aqui a primeira grande eliminação ocorreu antes da prova. A gente teve aí 24.793 inscritos, que deram quase 25 mil. E só de ausentes já foi um terço, que foram 8.164 ausentes, ou seja, uma taxa de 32,9% de abstenção. Só aquelas pessoas que se inscreveram e não foram fazer a prova. Acontece muito com gente de fora que às vezes se inscreve e não consegue comprar a passagem pelo alto preço das passagens. Mas a disputa real mesmo foi com esse número de 16.629 pessoas que estavam brigando pelas vagas, ou seja, praticamente uma em cada 3 candidatos inscritos desiste de comparecer. Anatomia da aprovação do funil implacável de 2023. Em 2023 a gente teve aí, quase 25 mil inscritos. Passaram para a redação 6,7%, ou seja, 1.654 pessoas. Essas pessoas elas tiveram sua redação corrigidas, mas não significa que esse número foi o número que foi convocado para o TAF, porque o edital previa uma quantidade, se eu não me engano, de 800 pessoas, mais as pessoas que ficaram empatadas. Por isso que na convocação do TAF a gente está vendo o número de 956 pessoas. Então, provavelmente seja aquelas pessoas que ficaram empatadas. E no TAF, desses 956 pessoas, 2,4% que foram aprovadas. E vale ressaltar que nesse índice tiveram pessoas que foram inaptas, tiveram ausentes e os excluídos. Uma atenção nessa última parte dos excluídos, que são aquelas pessoas que compareceram e não levaram provavelmente o laudo médico, o laudo do cardiologista, do médico específico. Então vocês têm que dar uma olhada certinho no que o edital está pedindo para não comparecer com carimbo lá de médico de clínico geral, de ortopedista. Tem que ver direitinho o que o edital está pedindo, porque senão você acaba indo bem na prova objetiva, na redação, e de repente você está preparado para o TAF e lá você acaba não entrando para o TAF porque você não entregou esse, esse atestado médico, né? Então atenção aí. Depois do TAF a gente teve os aptos nos exames médicos e no psicológico. Então desse número a gente já vê um funil, né? Que foi 1,4%. Ou seja, a gente tem aí 360 pessoas. E o resultado final do concurso, a gente vê, juntamente com os excedentes, 361 pessoas. Por que esse número um pouquinho maior do que o anterior? Provavelmente seja as pessoas que estavam com uma liminar subjúdice. Então, acaba aumentando um pouquinho esse número com pessoas que saíram em alguma etapa e depois retornaram ao concurso. Se você está gostando também, se inscreve no canal aí, dá um joinha, coloca aí a sua nota, qual a sua perspectiva de correção de redação, se você foi bem na redação ou não, se está preparado para o TAF também. Vamos lá. A proporção real da disputa. No caso dos excedentes, a gente tem aqui 1 a cada 69 inscritos chegou ao resultado final. Dos excedentes, olha só, muito bom, né? E das vagas imediatas, a gente tem 1 a cada 110 inscritos. Ou seja, apenas 0,91% das pessoas chegam. A concorrência nominal não dita o jogo. A resistência através das etapas é que define o grupo de 1%. Ou seja, às vezes a pessoa vai bem na prova objetiva, discursiva,
Você vê lá as pessoas lá em cima e de repente você vê o seu nome lá embaixo, lá nas posições assim, fora das vagas. Mas esses concursos policiais, de guarda municipal, geralmente eles só acabam quando termina, realmente. Porque vocês vão ver na etapa da redação quantas pessoas vão subir. Porque a redação realmente é algo que se a pessoa não treina, e muita gente deixa para treinar depois ou nem treina e chega lá e espera algum milagre acontecer. Essas pessoas geralmente acabam descendo o nível, né? Podem até ir podem ir bem na prova objetiva, mas na discursiva acaba caindo. Aí aqui, vamos lá, a gente tem um comparativo. Esse é uma coisa interessante para o concurso de agora. A gente tem um comparativo aqui do histórico de 2023 e o de 2026. Aqui em 2023, deixa eu colocar aqui embaixo, a escala de disputa, ó, quase 25 mil inscritos, e esse ano a gente teve 32.928 inscritos. A abstenção foi de 32%, ó, e em 2026 de 24,7%. E o número, apesar da porcentagem estar diferente, o número está bem parecido. Ó, em 2023, 8.164 e em 2026, 8.148. E a sobrevivência, até engraçado esse nome aqui, aprovados na objetiva, foram 6,7 em 2023 e em 2026 a aprovação foi maior. Foi de 2.997 pessoas. Aqui o concurso de 2023 atraiu 32% a mais candidatos, né? No entanto, a taxa de aprovação na objetiva subiu de 6,7 para 9,1, como vocês podem ver. Aqui a gente tem um alerta para as próximas etapas. A gente já passou da prova objetiva. Aqui está mostrando o TAF, mas a gente vai ter a prova discursiva, depois TAF, exame médico e o psicotécnico. E no caso agora já é outra banca. A banca anterior era o IBFC. E aqui é uma situação minha. No caso eu fiz 75,5 pontos. Então, a maior barreira rompida com 75,5. Aqui está dizendo que eu faço parte dos 9,1% de pessoas que sobreviveram a esse grande filtro. Ou seja, 21.783 candidatos já ficaram para trás. Então, nesse caso, agora é só esperar a discursiva, treinar para o TAF e bem, né? E treinar e bater o índice, né? Bater o índice do TAF, já guardar dinheiro para os exames médicos. E é isso. Então esse foi esse panorama geral que eu extraí todos esses dados da banca IBFC. Esses dados são públicos, eu só dei uma organizada neles aqui e vim mostrar para vocês como acontece nos concursos policiais. Então, de repente você está aí numa posição bem longe, está em 800, está desesperado, está pensando se vai ou não vai, se pensa em treinar para o TAF ou não. A dica que eu dou é vai logo treinando, que você provavelmente consiga, se não ficar dentro das vagas, vai conseguir ser um excedente, vai ganhar experiência também, mas vamos pensar positivo, né? Vamos esperar o resultado da discursiva. Qualquer coisa entra com recurso também. E paralelamente já vai se preparando para o TAF. Não deixe para a última hora. E é isso. Deixar o meu obrigado aqui mais uma vez. Se puder se inscrever, dar um joinha, comentar aí o que você achou desse vídeo, o que você achou dessas informações. E esse panorama de 2023 comparando com 2026, os números, o que vocês acham. Então,
Um abraço e até mais.